Amém, irmãos? Boa noite, a graça e a paz. Senhor Jesus, é claro. Estamos dando continuidade, como também continuidade à nossa ministração. Ou seja, a gente tem, desde o domingo atrasado, falado sobre dízimos e ofertas. Então, tenho sentido muita alegria, irmãos, da parte do Senhor com relação a isso, né? Porque o Senhor tem abrido entendimento ao coração da igreja. Isso é muito bom. Sabe, que nós venhamos a recebermos a palavra do Senhor como revelação e não como condenação. Semana passada, nós aprendemos que o primeiro pertence a Deus. Amém? E hoje, nós iremos também aprender algo importantíssimo para nós. Mais uma vez, é claro, como as outras ministrações também. Hoje, né, o tema da palavra é: somente é dízimo se for o primeiro. Amém? Então, o primeiro pertence a Deus e hoje a gente vai aprender que somente é dízimo se for o primeiro. Aleluia! Então, vamos abrirmos nossa Bíblia desde já. Vamos abrir em Levítico 27, né, será sempre o nosso texto-chave, estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Levítico 27, no verso 30. Diz assim, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Amém? Então, irmãos, mais uma vez trazendo a nossa memória, né? De que o dízimo, ele pertence a Deus. E nós aprendemos o que é o dízimo, né? O dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa. Amém? Então, se nós recebemos, nós aqui já falamos nas ministrações anteriores, se nós recebemos um valor X, o dízimo é Y. Não falou nada, né? Se você recebe 600, o dízimo é 60. Fica melhor, né? E amém. Então, o que nós aprendemos, irmão, semana passada é justamente isso, né? Que semana passada a gente aprendeu também que Deus, tem coisas que Deus ele separa exclusivamente para Ele. Amém? Então tá fresquinha aí essa questão, né, de que Deus ele separa, tem coisas que Deus separa exclusivamente para Ele. Então, quando nós precisamos também termos esse entendimento, irmãos, quando alguém, né, toca naquilo que pertence a Deus, quando alguém toca naquilo que é consagrado ao Senhor, separado para Deus, o que acontece? A maldição cai sobre essa pessoa. Amém? Então, o exemplo que foi usado na ministração passada, eu trouxe o exemplo de Acã. Deus, ele tinha dado uma ordem, né? Então, lá em Josué capítulo 6, Deus tinha dado uma ordem para o povo, dizendo que tudo aquilo que era consagrado, né? Tudo aquilo que era consagrado, tudo aquilo que era dedicado ao Senhor para destruição, ninguém poderia tocar. É uma ordem de Deus. O Senhor disse: ninguém poderia tocar. Quem tocasse, quem chegasse a tocar naquilo, o que aconteceria? Caía sobre ele maldição, como também cairia sobre todo o povo de Israel também. Não era somente sobre aquela pessoa que tocou naquilo que era de Deus, mas também sobre toda a casa de Israel, todo o povo de Israel. Amém? Então Acã, o que foi que aconteceu? Acã, ele tocou, ou seja, ele ignorou a ordem de Deus. Ou seja, ele tocou naquilo que pertencia ao Senhor. Ele tocou naquilo que era santo a Deus, separado para o Senhor. E o que aconteceu com Acã? Infelizmente, a maldição caiu sobre a vida dele. Ou seja, caiu sobre a vida de Acã, sobre sua casa e todos os seus bens. Amém? Então, sobre Acã caiu tudo isso, irmão. Nós trouxemos esse exemplo aqui de Acã. Então, assim, irmãos, como também eu trouxe a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus tinha separado exclusivamente para Ele, também os dízimos são separados para Ele. Amém? Nós acabamos de ler, todo o dízimo, seja do cereal, do campo, dos animais, pertence a Ele. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela serviu de teste para Adão, né? Assim como a árvore do conhecimento, ela serviu de teste para Adão, hoje o dízimo também serve de teste para nós. Amém?
O dízimo hoje também serve de teste para nós, cada um de nós. Então existem duas coisas que são separadas por Deus exclusivamente, que são as primícias e também os dízimos. São duas coisas que o Senhor separa exclusivamente para Ele, as primícias e os dízimos. Então esses dois nomes aqui, eles estão sempre ligados um com o outro. Ou seja, o dízimo, ele é sempre usado, é uma palavra sempre usada como um intercâmbio da palavra primícia. O que é intercâmbio? Está sempre ali, está sempre usado ali, irmãos, para substituir o outro nome. Ou seja, a gente vê muito exemplo disso no Antigo Testamento. Nós vamos ver em Ezequiel 44:30, em 2 Crônica 31, mas uma narrativa aqui que eu separei, irmãos, está lá em Neemias. Abra sua Bíblia. Neemias, ele vai se referir aos dízimos como primeiros frutos. É claro aqui que está falando na versão ARC. Neemias capítulo 10, verso 35 ao 37. Diz assim, ó: e que também traríamos a primeira novidade da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e os dos nossos gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Então, irmãos, por que é que eu quis trazer aos irmãos, ensinar aos irmãos que primícia e dízimo está sempre ali sendo usado? Porque, irmãos, no Novo Testamento, a palavra primícia ela é mais usada no Novo Testamento. Ou seja, se ela é trazida, ela é falada no Novo Testamento, o que é que eu preciso entender? Que o dízimo também é uma realidade no Novo Testamento. Por quê? Porque nós não sabemos que o Antigo Testamento ele não é uma sombra do Novo. Ou seja, então o dízimo também é uma realidade no Novo Testamento, não é algo que está somente no Velho Testamento. Amém? E uma coisa também que nós precisamos aprender, que lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, o Senhor vai dizer algo bem interessante, e aqui é uma chave para que a gente possa entender. Ele vai dizer assim, ó: porque eu, Malaquias 3,6 vai dizer assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele está se referindo ao povo e ele está dizendo assim: eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, se Deus ele é o mesmo, então ele ainda deseja ser honrado como primeiro. Amém? Não é algo que ficou no Velho Testamento, é algo que ainda é uma realidade hoje para nós. Deus ele ainda deseja ser honrado como primeiro. Amém? Então, irmãos, lá em Levítico, como a gente acabou de ler, Levítico 27, mais uma vez falando, no verso 30, volta a dizer, ele vai dizer: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. No verso 32, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter como revelação, nós precisamos termos entendimento, irmãos. Esse é o tema da nossa palavra: só será dízimo se for o primeiro. Então é o que nós precisamos ter como entendimento, irmãos. Nós devemos termos revelação disso: só é dízimo se for o primeiro. Ou seja, se nós, antes de entregarmos o nosso dízimo, nós tivermos, já ter pago outras coisas, no final entregado o dízimo, uma coisa eu quero dizer para você: isso não é dízimo. Ou seja, se eu peguei
o dinheiro que eu recebi, o meu salário, e eu primeiro paguei outras coisas, e no final eu paguei o dízimo, não é dízimo. Aí você pergunta, como? Tá louco o pregador? Porque, irmão, eu posso dar até 10%. Você falou assim, ó, irmão, peraí, eu dei os 10%. Não é 10% do que eu ganho? Eu dei os 10%. Mas por que não é dízimo? Por que não é dízimo se eu dei os 10%? Nós precisamos entender aqui, porque não foi primeiro. Então eu quero dar um exemplo aqui bem claro, irmãos. Você tem 10 cédulas de 10 reais. Dá quanto? Quem é bom em matemática? 100, né? Pronto. Você pega 10 cédulas de 10 reais. Você tem 10 cédulas de 10 reais. Que dá 100 reais, não é isso? Qual é o dízimo? Quanto é o dízimo, na verdade? Exatamente. 10 reais é o dízimo. Então 10% de 100 é 10 reais. Então se eu tenho 10 cédulas, 100 reais, 10 reais é o meu dízimo. Aí eu pego essas mesmas 10 cédulas. Pego as 10 cédulas que dão os 100 reais. Eu pego as 10 cédulas. Qual delas é o dízimo? Entendeu? Ou seja, se eu tenho 10 cédulas, o meu dízimo é 10 reais. Mas com as mesmas 10 cédulas, qual é o dízimo? É o primeiro. É isso que nós estamos aprendendo. Ou seja, irmão, o que é que eu estou querendo ensinar aos irmãos aqui? Que essa questão, irmãos, não é simplesmente uma questão de porcentagem. Entendeu? O dízimo é 10%. Isso nós precisamos ter entendimento. Mas o que nós estamos aqui tentando ensinar à igreja é que não é somente uma questão de porcentagem, mas é uma questão de prioridade. Entendeu? Não é só uma questão de porcentagem, é prioridade, irmãos. Então, irmãos, se mesmo que eu entrego, ou seja, se eu recebo o meu salário e eu me preocupo em pagar as outras contas primeiro, mas que no final sobrou os 10%, o dízimo, e eu entrego, isso não é dízimo. Nós estamos aprendendo que somente é dízimo se for o primeiro. Por quê? Porque não é uma questão de porcentagem, é uma questão de prioridade, irmãos. Amém? Então, irmãos, se nós não colocamos Deus em primeiro lugar, né, na nossa vida, entregar o dízimo será só um ritual religioso. Se Deus ele não é em primeiro lugar na nossa vida, o que eu estou fazendo aqui é só um ato religioso. E por fim, irmão, o diabo ele vai criar circunstâncias. O diabo ele vai criar circunstâncias para que você não venha entregar o dízimo. Aí você vai dizer assim, irmão, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Sabe, todo mês eu tento separar o dízimo, mas nunca dá. Por quê? Porque não é primeiro. Porque não é sua prioridade. Entendeu? Então por isso que o dízimo ele nunca dá. Por isso que você não consegue entregar o seu dízimo todo mês. Por quê? Porque você deixa por último. Não é sua prioridade. Então, quando não é nossa prioridade, muitas vezes nós vamos ser inconstantes com relação aos nossos dízimos. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: se Deus ele não é primeiro, se Ele não está em primeiro em nossa vida, Ele também não é nosso Deus. Deus ele só aceita ser o primeiro, irmãos. Ele não negocia isso. Deus ele não negocia isso. Deus ele só aceita se for o primeiro, irmãos. Aí eu quero fazer a primeira pergunta aos irmãos, para nós, né? Por que é que Deus exige ser o primeiro? Por quê? Nós aprendemos na semana passada, irmãos, que a maneira que nós lidamos com o nosso dinheiro, ele vai revelar quais são as nossas prioridades. A maneira que nós lidamos com o nosso dinheiro, ele vai revelar quais são as nossas lealdades. A maneira que nós lidamos com o nosso dinheiro, ele vai revelar quais são as nossas afeições. Então, uma coisa que nós devemos aprender aqui, irmãos, é que
Deus, ele deve ser o primeiro. Por quê? Porque o primeiro significa a primeira coisa, a primeira pessoa ou coisa a ser mencionada. O primeiro significa alguém ou coisa acima em importância. Então, na semana passada a gente viu coisas que são importantes, mas Deus é mais importante. Deus, ele é prioridade. Amém? Então, irmãos, Deus, ele exige ser o primeiro, pois o primeiro pertence a Ele. Ele está cobrando aquilo que é justo. Estou falando aqui simplesmente a questão de dinheiro, não, irmãos. Eu estou falando aqui questão de princípios. Deus, ele exige ser o primeiro porque é a posição dele. O primeiro pertence a Deus. Então nós precisamos termos Deus como a nossa prioridade. Uma outra coisa também que nós precisamos entender, por que é que Deus exige ser o primeiro? Deus, ele exige ser o primeiro, irmão, porque o primeiro é a posição de honra. O primeiro, ele nos fala de preferência. O primeiro, ele nos fala de primazia. E somente Deus tem primazia em todas as coisas. Somente Deus tem primazia em todas as coisas. O primeiro também, irmãos, é o lugar de honra. E só Deus é digno de receber honra. Irmão, ser o primeiro também é receber glória. E toda glória pertence a quem? A Deus. Então quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou dizendo tudo isso. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou dizendo assim: Senhor, Tu tem primazia na minha vida. Senhor, Tu és digno de receber toda honra, e eu te dou honra. Senhor, Tu és digno de receber toda glória. Não foi por acaso, irmãos, não foi por acaso que quando Acã pecou, quando Acã pegou aquilo que era de Deus, quando Josué chegou até ele, o que foi que Josué falou para Acã? Não foi para que Acã confessasse o pecado primeiramente, depois ele pergunta, confessa. A primeira coisa que ele chega até Acã e diz é assim, ó: dá glória a Deus, dá louvor ao Senhor. Porque no momento em que Acã tomou aquilo que era de Deus, aquilo que pertencia a Deus, ele estava roubando a glória de Deus. Acã estava roubando a glória de Deus. Então quando Josué chega até Acã, ele diz: dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque ele estava roubando a glória do Senhor. Então nós precisamos termos, irmãos, Deus como a nossa prioridade. E lá em Provérbios 3, verso 9 ao 10. Diz assim, ó, Provérbios 3, 9 ao 10 vai dizer: honra ao Senhor, dê prioridade ao Senhor, sabe, dê glória ao Senhor com todos os seus bens e com a primícia de todos os seus bens, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Olha só, quando nós honramos ao Senhor. E lá em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, Samuel vai dizer o seguinte, Deus vai falar o seguinte, ele vai dizer assim, ó: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Olha só, Deus falando. Então, irmão, outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, porque é que Deus exige ser o primeiro? É porque tudo aquilo que nós colocamos como primeiro em nossa vida, Ele vai estabelecer poder sobre nós. Olha só, princípio interessante. Então tudo aquilo que nós colocamos em primeiro, irmãos, Ele vai estabelecer poder, senhorio sobre a nossa vida. Amém? Então Deus, Ele quer ser apenas, irmãos, Ele quer apenas liberar poder sobre a nossa vida. Ele quer que o poder dele esteja sobre nós. E o que é que nós precisamos para que o poder de Deus esteja sobre nós? Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Para que Deus possa operar, que o Senhor possa liberar poder sobre a nossa vida, Ele precisa ser o primeiro em nossa vida. Então o poder de Deus, irmão, só é liberado, tentem para isso, o poder de Deus só é liberado dessa maneira, quando eu coloco Ele em primeiro lugar. Amém? Então se Deus, Ele só libera o poder de Deus
dele sobre a nossa vida, se nós formos primeiro, aí a pergunta é para cada um de nós: qual tem sido as primeiras coisas que nós temos pagado primeiro, né? Qual das nossas necessidades temos pago primeiro? Por quê? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós acabamos de entender que aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, ele estabelece poder sobre nós. Ou seja, se a primeira coisa que nós pagamos é o dono da casa no qual nós moramos, o que acontece? Esse cidadão, ele vai ter autoridade, ele vai ter senhorio sobre a nossa vida. De uma forma, ele vai ter senhorio sobre a nossa vida. Como? Porque se você prioriza mais isso, toda vez que chegar o dia do aluguel, você está preocupado com o quê? Com dízimo ou com aluguel? Com aluguel. Então, o dono da casa que é a nossa prioridade. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando a Deus. Amém? Então, irmãos, um outro motivo no qual Deus exige ser o primeiro é porque a primeira porção ele tem bênção sobre as outras. Então, irmãos, Paulo ele vai dizer lá em Romanos 11:16 vai dizer assim, ó: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Amém? Então, irmãos, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? É que se você entrega as primícias para Deus, as primícias elas se tornam santas diante do Senhor. Então, quando ela se torna santa, todo o restante é santificado. Ou seja, quando nós entregamos, antes de tudo, irmãos, o nosso dízimo honrando a Deus como primeiro, então nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós entregamos o nosso dízimo primeiro a Deus, honrando ao Senhor, o dízimo ele se torna santo. E por ele se tornar santo, todo o restante do meu dinheiro é santificado. Ou seja, tudo aquilo, irmãos, olha só, tudo aquilo que era profano, maligno, que era sujo, se torna santo. Por quê? Uma coisa eu preciso ter entendimento, que o dinheiro, sabe, alguns dizem que é neutro, outros dizem que já é amaldiçoado, né, porque vem da terra. Mas, irmãos, o dinheiro, se você não sabe, ele circula, né? Hoje nem tanto. Hoje existe o tal Pix. Ou seja, existe um falso dinheiro circulando, né, por esse aplicativo. Não é real, mas a gente se ilude, né? Então, hoje bem menos, mas ainda circula. Amém? Então o dinheiro vivo, ele ainda circula. Ou seja, talvez o dinheiro que você chegou aqui, ofertou, dizimou, pode ser o dinheiro corrupto, o dinheiro lá da cueca, da mala, entendeu? Então isso eu preciso entender, sabe? Eu preciso santificar o restante do meu dinheiro. Como? Entregando o dízimo, primeiramente. Quando eu faço isso, quando eu priorizo, quando eu entrego o meu dízimo primeiro, eu estou santificando o restante. E ainda assim o Senhor ainda me dá sabedoria para poder administrar. Se eu não tenho é porque eu não peço, assim diz Tiago, está na palavra. Amém? Então, irmãos, o mesmo princípio, esse mesmo princípio aqui, irmãos, de as primícias sendo santa, toda a totalidade, toda a massa é santificada também, aplica-se ao corpo de Cristo. Ou seja, Jesus, ele é essa primícia. Jesus é a primícia, ou seja, como também ele é santo. E por ele ser santo, o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, somos santos também. Ou seja, por ele ser o cabeça e por ele ser santo, o corpo de Cristo também é santificado. Amém? Aleluia. Um outro princípio aqui que nós podemos aplicar, irmãos. Nós vimos aqui no início do culto. A Bíblia vai dizer que qual é o dia do Senhor? Domingo, né? Domingo é o dia do Senhor. Por quê? Quem sabe dizer porque o domingo é o dia do Senhor?
Porque é o primeiro. Entendeu? Porque é o primeiro, irmãos. Então, se nós damos as primeiras horas do dia para Deus, o que é que isso acontece? Qual o poder espiritual que acontece sobre a nossa vida? Quando nós entregamos as primeiras horas do dia para Deus, o resto da nossa semana é abençoado. Entendeu? O resto da nossa semana é abençoado. Mas muitas vezes nós falhamos em orarmos, e eu não estou dizendo que isso é errado e é pecado, não, o Senhor ouve, mas nós limitamos e aproveitamos muito pouco. Muitas vezes nós deixamos de orar antes de dormir. Ou seja, quando você já tem desgastado toda a sua energia durante o dia. Eu não estou dizendo que Deus não ouve, eu estou dizendo que você deixe de usufruir mais do dia do Senhor. Mas felizes são aqueles que acordam cedo e entregam a primeira hora para Deus. Entrega as primeiras horas para o Senhor, porque o restante da sua semana é abençoado. Eu não estou dizendo que você deve orar só os domingos, não. Os outros dias são abençoados, você ora de novo. Amém? Outra coisa também importante, irmãos, que a primeira oferta também que nós damos, a primeira oferta do ano, ela tem poder sobre todas as outras ofertas. Ou seja, não nesse sábado que vem, mas no outro sábado, nós temos a oferta das primícias. Ou seja, a oferta das primícias, ele é um ato profético e simbólico. Ou seja, quando eu estou ofertando as primícias, a primeira oferta do ano, o que é que eu estou profetizando? Que as minhas outras ofertas também são abençoadas, serão abençoadas. Que o Senhor me dará a semente para que eu possa investir. Quando eu falo semente, eu não estou falando simplesmente a semente no campo, mas é também, o Senhor vai me abençoar para que eu possa ser bênção e possa investir na casa do Senhor. Amém? E outra coisa também, irmãos, que nós precisamos aprender com relação à exigência de Deus ser o primeiro. Porque dar as primícias exige fé. Dar as primícias exige fé, irmãos. Então nós vimos na semana passada o exemplo de Caim e Abel. Ou seja, a Bíblia ela vai narrar que Abel, a palavra vai dizer que Abel ele dá partes da sua colheita ao Senhor. Enquanto Abel ele dá as primícias do seu rebanho. A primícia do seu rebanho, ou seja, e a palavra também vai dizer que Abel e a sua oferta elas foram aceitas, só que a oferta de Caim não foi. Só que o texto que a gente leu em Levítico está dizendo que Deus ele aceita tanto a oferta de rebanho como também a oferta de cereais. Mas por que a oferta de Caim não foi aceita? Por não ter sido a primeira. Ou seja, também o que nós precisamos entender é que a oferta de Abel foi um ato de fé. Por que foi um ato de fé? Porque ele deu primeiro, ele priorizou o Senhor. Ou seja, isso é um ato de fé. Mas o ato que Caim teve para com Deus não foi um ato de fé. Por quê? Porque ele já tinha colhido antes. Então quando nós, irmãos, o nosso dízimo ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um ato de fé. Então quando é que o meu dízimo, o nosso dízimo se torna um ato de fé? Quando nós separamos primeiro para Deus. Então é um ato de fé. Porque você está reconhecendo Deus como supridor, o seu supridor. Então quando eu priorizo, eu estou tendo um ato de fé diante de Deus. Então, irmãos, dar no final, depois que a gente pagou tudo, não é um ato de fé, não. Então, um ato de fé é quando nós entregamos primeiro a Deus. Então, irmãos, quando nós honramos a Deus, Ele também nos honra. Então, nós devemos colocar Deus, irmãos, em primeiro lugar. Então, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele também nos prioriza. Aí você pergunta, irmão, mas por que você diz isso? Por que nós precisamos honrar a Deus e Ele vai nos honrar? Por que nós precisamos, quando nós priorizamos a Deus, Ele também nos prioriza? Porque Deus, Ele também estabelece prioridades.
Deus também estabelece prioridades, irmãos. Ou seja, quem que Deus coloca em primeiro lugar? Quem Deus coloca em primeiro lugar? Aqueles que o colocam em primeiro lugar, irmãos. Porque nós sabemos que Deus, ele estabelece sim prioridades. Ou seja, quem Deus atende primeiro, um ímpio ou um justo? O justo. Dentre os justos, quem Deus atende primeiro? Deus prioriza. Não quero me aprofundar nesse caso, vai ficar aí com vocês. Não quero entrar aí. Mas Deus prioriza primeiro uns do que os outros. Então, quando nós priorizamos a Deus, Ele também nos prioriza, irmãos. Quando nós desvalorizamos a Deus, desprezamos a Deus, nós somos desmerecidos. Então, irmãos, uma coisa também que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que tudo que não provém de fé é o quê? Tudo que não provém de fé é pecado. E a palavra também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o dar o dízimo, ele precisa ser um ato de fé. Porque se não é um ato de fé, as Escrituras estão dizendo, tudo que não procede de fé é pecado. Mas se é um ato de fé, eu estou agradando a Deus. Amém? Então a fé é a chave. Não é o seu dinheiro não, é a fé. Quando nós priorizamos, quando nós temos essa atitude de fé, de entregarmos o nosso dízimo como prioridade, nós agradamos a Deus. Então, irmão, se até agora os nossos dízimos têm sido apenas um ato religioso no final do mês, para alguns é no começo, outros na metade do mês, nós devemos transformar isso, irmãos, agora, hoje, nós devemos transformarmos os nossos dízimos como um ato de fé. Ou seja, porque nós estamos aqui conhecendo a verdade, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Talvez nós estávamos tendo essa atitude por ignorância, por não termos revelação, e agora você está aprendendo. Então priorize isso na sua vida. Amém? Então, irmão, se até agora nós também temos só dado o dízimo, os 10% achando que é dízimo, nós devemos transformar isso a partir de hoje, irmãos, em algo que coloca Deus em primeiro lugar. Amém? O dízimo deve ser a nossa prioridade. O dízimo deve ser colocando tudo que é primeiro a Ele, porque pertence ao próprio Senhor. Amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele tem prazer em satisfazer, irmãos, o desejo do coração daqueles que o honram. Você sabia disso? Então Deus, Ele tem prazer, sabe, em satisfazer o desejo do coração daqueles que o honram. Então, irmãos, eu separei esse momento também. Eu separei esse momento aqui também, irmãos, para dizer algo, né? Enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor estava falando muito ao meu coração para que, sabe, nós não venhamos a levarmos a igreja ao entendimento errado. Eu não estou aqui pregando a vocês, ensinando a vocês como vocês serem mais ricos. Não estou pregando. Eu não estou dizendo para vocês que como é que vocês podem ser mais ricos. Não é isso. Eu não estou aqui pregando aos irmãos princípios de ostentação aqui não. Entendeu? Eu não estou pregando princípios de ostentação, irmãos. E eu não quero que você venha até aqui e entregue o seu dízimo com esse entendimento errado. Eu só posso ser mais rico se eu entregar meu dízimo. Eu só serei rico se eu entregar o meu dízimo. Não faça com esse entendimento, irmão. Prosperidade não é isso. Prosperidade não é isso, irmãos. Então não faça com esse entendimento. Eu só sou abençoado. Eu só posso enriquecer se eu entregar o meu dízimo. Não é isso. Você não entrega o seu dízimo para ser abençoado, não. Você já entrega o seu dízimo com revelação de que você é abençoado. E quando você entrega o dízimo, é em reconhecimento. Quando eu entrego o meu dízimo, é em reconhecimento, reconhecendo diante de Deus e diante da igreja, que Ele é o meu supridor. É reconhecendo, Senhor, tudo aquilo que eu recebo vem do Senhor. Então cabe a mim dar aquilo que é de Deus. Então eu estou falando de dízimo. Como também tem as ofertas. As ofertas é uma atitude de gratidão a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nós damos segundo o que é proposto no nosso coração. Então Paulo vai dizer, se você semeia pouco, você vai colher pouco, mas se você semear muito, você vai colher muito.
Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, sabe, de não agirmos com o padrão do mundo. Qual é o conceito do mundo? Qual é o padrão do mundo? De que você só é próspero se você possuir um carro do ano, se você tiver uma casa maravilhosa, se você for um gerente em uma empresa, que nós falamos muito de encarregado. Então, esses são os padrões mudando. São padrões mudando de que você só é próspero se você obter tudo isso. Viajar todos os anos, só viajar se for de primeira classe, de avião, primeira classe, ou só se for num Guanabara, né? Esses são os padrões do mundo. Então, irmãos, isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. Então, irmãos, um gerente, olha só, um gerente, ele vai precisar de várias pessoas, vários funcionários, para que ele possa comandar, poder dar ordem àquelas outras pessoas. Então, segundo o padrão do mundo, essas pessoas que não conseguiram ser gerentes são fracassados. Segundo o conceito do mundo, padrão do mundo, segundo o padrão de prosperidade do mundo, essas pessoas são fracassadas. Mas eu não preciso ser gerente, um encarregado de uma empresa, para que eu possa ser próspero. Prosperidade vai além disso, irmãos. Então, se eu olho para a minha vida com esse entendimento, com esse conceito mundano, eu vou olhar para a minha vida e dizer assim: não, eu não obtive aquilo que o mundo disse que é princípio de prosperidade. Eu não obtive. Então, se eu olho com esse conceito, se o meu olhar é segundo o padrão do mundo, eu vou dizer que a minha vida é uma desgraça. Perdoa a palavra. Eu sou um miserável, eu sou um fracassado. Se eu olho com esse conceito. Mas prosperidade vai além disso, irmãos. Então, o que é prosperidade? Prosperidade, sabe o que é? Prosperidade é trabalhar e viver com contentamento. Isso é prosperidade. É eu trabalhar e viver em contentamento. Isso é prosperidade. Prosperidade é viver dentro do plano de Deus. Então, quem sabe a vontade de Deus e a segue, esse prospera. Prosperidade, irmãos, é fazer na vida aquilo que Deus sonhou para nós. Isso é prosperidade. Prosperidade, irmãos, é mais do que ter dinheiro sobrando no banco. Você sabia disso? Prosperidade é muito mais do que ter dinheiro sobrando no banco. Então é um conceito maior, irmãos. Prosperidade é um conceito muito maior. Prosperidade, irmãos, é ter tudo o que eu preciso. Isso é prosperidade. Prosperidade é ter tudo o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Isso é prosperidade. Prosperidade, irmãos, não é uma questão natural. Então entenda isso. Prosperidade não é uma questão natural. Prosperidade é uma questão espiritual. Então, se prosperidade é uma questão espiritual, só os filhos de Deus podem ser prósperos. Então, se é uma coisa espiritual, uma questão espiritual, só nós, como filhos de Deus, podemos ser prósperos. Irmãos, prosperidade, irmãos, não é dormir em uma cama de ouro, não. Prosperidade, irmãos, é eu ter o sono, é eu pegar no sono, é eu deitar e repousar, saber que eu posso repousar em Deus seguramente. Isso é prosperidade. E prosperidade, irmãos, é receber saúde de Deus para desfrutar de Deus na terra. Então isso é prosperidade. Amém? Não é prosperidade segundo o mundo, é prosperidade segundo Deus. Então eu não estou falando aqui para que você venha enriquecer a sua igreja, não. É uma bênção você investir na igreja onde você congrega. É o investimento que você faz. Isaac, ele investiu na terra onde Deus diz: fica aí e planta. Todos tinham o hábito de plantar no Egito. Era costume de todo mundo ir para o Egito. Abraão fez isso, o pai de Isaac. Ele correu para o Egito. E o que foi que aconteceu? Ele trouxe uma certa serva chamada Agar. E trouxe maior confusão na vida dele. Porque depois ele teve um filho com ela, chamado Ismael. E aí essa serva começou a ter confusão com a mulher de Abraão.
E olha o inferno que foi a vida desse cara. Então, irmãos, nós devemos sim termos o comprometimento de investir na casa do Senhor, mas não com o intuito de enriquecer, mas de sermos prósperos. Termos um sonho de termos um prédio é algo que Deus pode sim nos dar. Então, irmãos, quando eu entendo o conceito de prosperidade, a maneira que eu lido com o dízimo, ela muda. Ou seja, eu entendi, nossa, prosperidade, eu pensei que prosperidade é eu dar dinheiro, fazer barganha com Deus. Eu pensei que prosperidade era eu dar o dízimo e o Senhor me enriquecer mais. Pensei que era isso. Mas não é isso, eu entendi que é algo maior, superior. Aí quando eu entendo, eu falo assim, meu Deus, como eu agia na ignorância. Eu não entregava o dízimo porque eu tinha medo de perecer. Do dinheiro não dá. Mas se prosperidade é isso, eu vou dar o meu dízimo. Então, irmãos, ao falar isso, meu coração se alegra, sabia? Eu amo entregar o dízimo, porque eu entendo esses princípios. Então eu amo. Então quando o Senhor diz assim, é uma ordem de Deus, quando nós entendemos assim, que entregarmos o dízimo, por que nós devemos entregar o dízimo? Porque é uma ordem de Deus. Só que quando eu entendo o que é prosperidade, o meu coração se alegra e diz assim, Senhor, eu quero obedecer a tua ordem. Porque dízimo, irmãos, é uma ordem divina, não é opcional, é uma ordem de Deus. Só que quando eu tenho a minha mente sendo renovada, a minha atitude muda. Eu falo assim, eu quero realmente entregar meu dízimo. Eu tenho prazer porque eu quero prosperar em Ti, Senhor. Eu quero prosperar em Ti, Senhor. Amém? Então o primeiro motivo, irmão, que nós devemos entregarmos o dízimo, como eu disse, porque é uma ordem de Deus, não é opcional. O dízimo a oferta é opcional, segundo o que é proposto no meu coração. Então se eu tenho tanta alegria em Deus, então se eu tenho tanta alegria que Deus me abençoa, eu quero poder ofertar mais, segundo o nosso coração, que é proposto no meu coração. Quanto mais eu sou alegre em Deus, em reconhecer aquilo que Ele é na minha vida, eu tenho gratidão em poder ofertar. Mas o dízimo é uma ordem de Deus, como nós vemos o capítulo 27, verso 30 de Levítico. Não vou repetir aos irmãos. O segundo motivo, estou encerrando, irmãos. O segundo motivo, irmãos, de nós entregarmos o nosso dízimo, sabe o que é? É porque Jesus, Ele era dizimista. Jesus, Ele é o nosso modelo. Paulo, Pedro, João, podiam não ter entregado o dízimo, mas Jesus entregou, Ele é o nosso modelo. E eu não estou dizendo que esses outros homens não entregaram, irmãos, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Então eles também eram dizimistas. O que eu estou dizendo é que Jesus é o nosso modelo. Então se Ele entregou, se Ele é dizimista, era dizimista, nós também devemos ser. Motivo que nós devemos entregar o dízimo porque Jesus era dizimista. Aí você pergunta, como é que você sabe disso? Jesus, Ele vai dizer, lá em Mateus 5, verso 17, Ele vai dizer assim, eu não vim para revogar a lei. Eu não vim para acabar com a lei. Eu vim para cumpri-la. Jesus disse isso. Eu vim para cumprir a lei. Ou seja, o dízimo veio antes da lei, mas ele está na lei. Se o dízimo está na lei, Jesus cumpriu toda a lei. Ele disse que não veio para revogar nenhum i, nenhum tio, nenhuma vírgula. Ele veio para cumprir tudo. Então se ele veio para cumprir toda a lei, ele cumpriu. E ele era dizimista. Então esse é o motivo que nós devemos entregarmos o nosso dízimo. Outro motivo, irmãos, que nós devemos entregar o dízimo, porque quando nós não entregamos o dízimo, nós estamos roubando de Deus. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, estamos encerrando. Malaquias, capítulo 3, quero ler com você o verso 8 e 9. Então quando eu não entrego o dízimo, eu estou roubando de Deus. Malaquias 8 vai dizer assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então por que eu preciso entregar o dízimo? Porque quando eu não entrego, eu estou roubando de Deus. E maldição vem sobre a minha vida. Um outro motivo, irmão, que nós devemos entregarmos o nosso dízimo, é porque quando nós entregamos os dízimos, bênçãos são liberadas diante de Deus.
que é o verso seguinte, o verso 10 de Malaquias 3, vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhera. Então, quando eu entrego o meu dízimo, eu estou liberando bênção de Deus na minha vida. E eu aprendi que bênção que é liberado sobre a minha vida. É eu entregar o dízimo e receber mais dinheiro? Não. É receber aquilo que nós acabamos de ler a respeito de prosperidade. Isso. E por último, para encerrarmos, quando nós entregamos o dízimo, ele serve como uma proteção contra o diabo. Amém? E nós vamos encerrar com o verso 11 de Malaquias. Ele vai dizer: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando eu entrego o meu dízimo, eu estou santificando o dízimo, estou abençoando todo o restante do meu bem, do meu dinheiro. Ou seja, está servindo de uma proteção contra o maligno. Amém, irmãos? Então que nós venhamos a encerrarmos esse culto com esse entendimento. Que você possa sair com revelação, sabe? Você possa sair realmente com seu coração alegre, de dizer assim: realmente eu entendi o que é dízimo. Qual é o princípio de dízimo? Amém? Amém, irmãos. Então você possa sair, sabe, com esse coração alegre, cheio de Deus.